deixar aqui. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui apanhando um bocadinho. E aí pessoal, como passaram o dia hoje? Espero que bem. Espero que tiveram um bom dia. Agora de noite nós vamos falar sobre essas epidemias, né? As epidemias na história, né, do Brasil. Tô mandando aqui os convites porque a galera pede para convidar. Aí eu não sei se eu tô convidando todo mundo não, pessoal, mas quem tiver aqui eu convido, e aí que aparecer aí para vocês, vocês podem convidar também, tá, gente? É para todo mundo. A live é para todo mundo. A história é para todo mundo. A gente tem aí uma história muito bacana sobre o nosso país. Eu vou convidando enquanto não der a hora, tá? A partir do momento que deu a hora, eu paro o convite. Mas eu achei meio estranho hoje, né? A forma como a prefeitura de Valença está trabalhando em cima do primeiro caso de coronavírus aqui. Porque uns falam que é daqui, outros falam que não é. Ficou aquela coisa muito subentendida, né? O prefeito correu para poder dar notícia, a secretária de saúde já disse que não é, o vice-prefeito concordou com o prefeito. Essas políticas, né, que a gente tá vendo agora, né, que tá acontecendo por aí. Infelizmente, né, as pessoas estão usando até a epidemia para fazer política. Não estou julgando o prefeito de Valença, não, mas existem muitos por aí que com certeza estão fazendo essa politicagem aí em cima da doença, aproveitando da doença, né? Porque, como diz Maquiavel naquele livro que eu mostrei ontem, o mal se faz de uma vez só e o bem em doses homeopáticas, né? Então isso tudo é muito pensado. A gente tem que pensar muito nisso, né? Aqui, gente, eu tô convidando a galera toda aqui. Não sei se vai, se não vai. Tô vendo que convidando aqui bastante gente hoje. Hoje vai dar tempo pra convidar bastante gente, né? Se eu tiver meio vermelho aí, pessoal, é porque hoje eu trabalhei no sol e a caminhada hoje foi no sol. Então peguei um pouquinho de sol. Sol é vitamina D, mas em excesso a gente sabe que faz mal. Então por isso eu tomei vermelho aí. É porque como a gente tá na crise, né, e eu sou autônomo, eu não tenho outra renda, então eu preciso ajudar aqui, né, que eu tô fazendo obra, aproveitei a ajuda. Mas a galera, mas aí a Lurdinha me ajudou também, e veio uma turma aí ajudar a gente. Mais divertiu do que trabalhou. Isso aqui é importante. Aqui em Conservatória não tem nenhum caso, né, de coronavírus. Como Valença está a 32 quilômetros de distância da gente, né? Então assim, aqui não temos nenhum caso, mas a gente precisa se resguardar, né? Isso que é o mais importante de tudo. Tô convidando aqui, convidei aqui. Tô convidando bastante gente. Tem gente que eu convido aqui que eu nem sabia que eu tinha no Facebook, tá aqui. Isso é bacana. Eu não sei como é que joga em grupos, né? Se de repente se jogasse em grupos, talvez seria melhor também. Tem um jeito, eu sei que tem um jeito, mas eu não entendo nada disso aqui. Então por isso eu
eu tô aqui, ó, convidando essa galera. Falta 1 minuto pra gente começar. Meu braço cansa, gente. O braço cansa. Aqui hoje tá bem movimentado. Tem os vizinhos, tá tudo aqui. Aí hoje tá bem movimentado. Hoje convidei bastante gente. Eu tô terminando aqui o convite. Já tá acabando já. Vamos lá. Né? Vamos ver agora como é que vai ficar essa situação, né, gente? Uns são contra, outros a favor desse negócio de voltar a trabalhar. Tenho minhas ressalvas, porque eu sou autônomo, mas ao mesmo tempo eu me preocupo muito com quem vai estar na rua, né? É isso aí, pessoal. Convidei, já tem 18. A Gracinha já mandou um oi. A Kelly Catarina mandou boa noite, amigo. A Tânia, minha prima, boa noite, prima. Luiz Felipe, o Falso, boa noite. A tia Rosinha, boa noite. Galera, tá tudo aqui. E ó, boa noite, boa noite. Galera, tudo dando boa noite aqui, ó. Eita, beleza. Né, ó, deixa eu chegar pra cá. Organizar direitinho. Agora sim. Pessoal, boa noite. Meu cabelo tá tudo bagunçado, não tem problema não. A gente vai começar a falar agora sobre esse nossa live. Quero dizer para vocês que essa é a última da semana, prometo, tá? Vou fazer mais depois, mas essa é a última da semana. É um tema hoje, né? É o tema que muita gente me pediu, que é o tema das epidemias, né, na história. E a gente teve, na verdade, nós tivemos 3 grandes epidemias, né? O restante não foi grandes epidemias, mas resultaram em muitas mortes. Mas nós tivemos 3 grandes aí que são consideráveis aí na nossa história. Eu falei com vocês ontem, né? E sempre tô falando. Pessoal, a gente tá aí com um grupo aí, a Tati tá fazendo um grupo aí, arrecadando alimento aí pro pessoal que é carente. Quem puder colaborar aí, tá? Será muito bem recebida aí a doação de vocês, tá? Nós precisamos ajudar quem tá mais necessitado nesse momento, né? Porque a gente sabe que essa epidemia resultou um problema na economia, tem muita gente parada. E aí a gente precisa muito ajudar a galera aí que tá precisando, tá bom? Eu separei uma biografia sobre epidemias para vocês poderem ter uma ideia, né? Essa daqui, ó, é a biografia. Aqui eu vou ter 4 livros, tá? E como é um assunto bem pesado e tem muito número, eu também fiz um rascunhozinho, que é o que eu vou trabalhar com vocês hoje. E assim, a gente vai começar a trabalhar esse tema, que é um tema pesado, tá, pessoal? O tema de epidemia é sempre muito pesado. E é uma epidemia na história, tá? Pessoal, vou falar para vocês de antemão, eu não vou falar sobre coronavírus. Porque coronavírus é um movimento de agora, então ele ainda não é histórico, ele é presente. Então a história ainda não trabalhou com ele. Talvez daqui a 2, 3 anos já se dá para trabalhar com ele. Mas ainda não se dá para ter um diagnóstico sobre a história do coronavírus. A gente já sabe tudo que todo mundo sabe, que ele veio da China. Agora, como ele surgiu, de que forma ele surgiu, a gente ainda não sabe. Sabe muito pouco.
E talvez nem vamos saber por agora, porque a China ainda é um país comunista, então ela ainda é muito fechado, né, no seu comunismo. Ela é um país comunista de economia capitalista. Então, o que acontece lá dentro a gente não fica sabendo, né? A gente só sabe do movimento econômico dela. Então isso também é complicado. Então, talvez daqui a pouco a gente vai ter notícias aí do corona na história. Mas por enquanto, a gente vai trabalhar apenas com os que existiram aqui e que já entraram para a história, tá? Vamos lá então, começar aqui com os livros, tá? O primeiro livro que nós vamos trabalhar é o livro da Mary Del Priore. Eu já falei dele ontem, estou falando ele de novo. História do Brasil. Por que, Márcio, que nós vamos trabalhar o livro da Mary Del Priore, Breve História do Brasil? Porque a Mary escreveu sobre a sociedade. Lembra que eu falei ontem? Então, por ela ter escrito sobre a sociedade, ela relata coisas aqui de epidemias que nós tivemos no Brasil, tá? Como a gripe espanhola. Para a peste negra, nós vamos trabalhar o Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, ele fez esse livro Em Busca da Idade Média, ele tem a Idade Média, e esse livro, ele dá dados fantásticos sobre a peste negra. É nesse livro que fala quem achou a cura para a peste negra, inclusive. Era das Revoluções, Eric Hobsbawm. Era das Revoluções é um livro muito bom, porque ele fala da Revolução Industrial, como que foi essa Revolução Industrial. E a maioria dessas epidemias, ela está ligada a pessoas de baixa renda. Ela está ligada à classe operária do país. Então aqui, ó, Era das Revoluções. Aqui fala um pouquinho das epidemias no século 17 e 18. E também da autoria de Eric Hobsbawm, Era do Capital, que vai de 1848 a 1875. Esse livro também fala de uma epidemia que pouca gente fala nela, que é a epidemia sobre a tuberculose, que foi o mal do século XIX. Tá? Então, esse livrinho aqui, ele também trabalha isso. Deixa eu levantar aqui, que eu fui levantar. Ah, agora sim, agora eu já sei quem está entrando. Tá? Vamos lá, então. Pessoal, vamos começar então a live agora, de fato. Começar aqui falando para vocês sobre essas epidemias. Toda epidemia, ela ocorre, né, em função de aglomeração de pessoas. Isso é um fato. Todo lugar que tem aglomeração de pessoas, o vírus consegue se proliferar. Então, todas essas epidemias só foram possíveis acontecer porque havia aglomeração de pessoas. Isso é um fato, tá? A gente vai trabalhar algumas, ó. A peste negra, a tuberculose, a varíola, a tão falada gripe espanhola, a AIDS, a gripe suína, o ebola e o tifo, tá? A gente vai trabalhar eles, que são as grandes epidemias que nós tivemos aí ao longo da história, começando pela peste negra. A peste negra que aconteceu lá no século XIII e século XIV, tá? Vamos lá. Eu anotei aqui, ó, a peste bubônica, né, que era o nome dela original, é peste bubônica, peste negra. Ela começou mais precisamente em 1353, foi quando ela começou, né, na Europa. Essa peste negra, pessoal, ela assolou a Europa, tá? Agora nós temos que pensar uma coisa, ela assolou a Europa porque naquele momento não existia América. A América vai passar a existir a partir de 1494, que é quando Cristóvão Colombo chega aqui. Então, em 1353, não existia América.
quando a gente pensa no mapa, a gente tem que pensar nesse mapa sem América, tá? Existia a África, existia a Ásia e existia a Europa. Não existia nem a América e nem a Oceania. Ainda nesse momento ainda não existe. Então, a gente tem que pensar nesse plano. Só que tem um negócio, a peste negra, ela não vai assolar o norte da África, ela vai assolar a Europa. O que acontece? Nós vamos ter então esse vírus da peste bubônica, né? Vamos lá. No século XIII, começou a surgir, então, na Europa, o que nós chamamos de renascimento comercial, no século XIII e no século XIV. Esse renascimento comercial, ele vai surgir aonde? Em Gênova, Veneza, né? E nas ilhas ali de Creta, Nápoles, aquela região ali, tá? Inicialmente vai surgir ali, esse renascimento comercial. Como o mar Mediterrâneo estava tomado pelos turcos otomanos, né? Os mouros, eles tomaram a Europa nesse período, eles tinham tomado toda a região ali e eles estavam emitindo sanções. Eles começaram a comercializar com diferentes povos da Ásia Menor, da Ásia Maior e da Europa, né? Claro. Então a Europa, ela começa a ter um certo contato com o pessoal da Palestina, com o pessoal da Mongólia, guarda isso, da China, mas através de rotas comerciais terrestres nesse momento. Como que funcionava? Essas rotas elas vinham até o Mar Cáspio, atravessava os estreitos de Bósforos e Dardanelos e aí então chegava ali na Itália e na Espanha e na França, tá? Passando pela Grécia. É aí que vai chegar então a peste negra. Os mongóis, eles eram um povo que a Mongólia, né, é um povo que fica acima da China, né? É o povo mongol. Esse povo, eles tinham uns tecidos lindíssimos feitos de borboleta, que é a seda. E eles comercializavam essa seda com os genoveses, né? Então, em 1353, veio um navio trazido pelo Bósforo e aportou ali em Gênova, tá? O que vai acontecer? Dentro desse navio veio tecidos e utensílios que os mongóis traziam para o comércio ali na Europa. É nesse momento que a peste negra aparece. Por quê? Junto com eles vieram ratos. Até aí, normal, todo lugar tem rato, né, gente? Mas esses ratos, eles possuíam pulgas e carrapatos que traziam nele a doença. Márcio, mas se era em rato e coisa, não tinha nada a ver. Tinha por quê? Quando a gente fala de uma Europa, a gente pensa que a Europa sempre foi esse berço da civilização, né? A gente olha para a Europa, a gente acha que a Europa sempre foi magnânima, né? Sempre foi com esse absolutismo todo, esse requinte, né? Essa cultura toda. Nem sempre foi assim. A Europa, ela passou por tanta guerra, mas tanta guerra, que houve uma disseminação de cultura entre culturas. Então houve sincretismos culturais enormes ali na Europa, tá? Nesse período de 1353 da peste negra é quando a Europa ainda estava se formalizando, ela está no renascimento comercial, mas ela ainda é feudal. E o que lhe tornava feudal? Você tinha o suzerano, o vassalo e o camponês, que eram os súbditos. E você tinha a igreja, que era mantenedora da fé, da moral e dos bons costumes. A igreja nós não vamos falar porque não cabe ela agora aqui nesse momento. O fato é, o suzerano, que era o senhor da terra, ele fazia votos de vassalagem com outros suzeranos. Então, suzeranos menores. E eles se tornavam vassalos.
Isso dava os títulos de nobreza que nós conhecemos hoje. Na contrapartida, você tinha o camponês, que era a base, né, dessa sociedade, que é a base que não tem título e que nunca vai ter nesse período. Eles são ligados à terra. Nesse momento, nós estamos falando de pessoas ligadas à terra. Até aí, tranquilo. O que acontece? Nesse momento, o que te torna nobre ou camponês não é o tipo de vestimenta, não é o tipo de linguajar. O que te torna nobre ou camponês é justamente você ser o dono da terra e eles os lavradores da terra. Não tinha distinção. Claro que existe um grau hierárquico nisso daí, que isso sempre existiu na face da terra, né? Nós sempre tivemos hierarquias na terra. Sempre existiu pobre e rico nessa terra, tá? Agora, dentro dos palácios, dos castelos, a vida era tão simples quanto nos casebres, nos burgos, tá? E olha a sacada. Os nobres, eles dormiam em camas feitas de palha, né, com envolta em lençóis. Era a diferença da cama de um camponês, que era também feita de palha, mas envolta em panos de saco. Era a diferença básica aí. E a cama ficava no chão, não existia cama de pé. Outra coisa, não existia mesa como nós conhecemos hoje, a mesa alta de 1,20 m. As mesas eram baixas. Nós vamos lembrar disso nos filmes que a gente já viu de chineses e japoneses, que as mesas são baixinhas. Aquilo era na Europa também. Em 1353, essa situação ocasionou na chegada dos ratos. Esses ratos que estavam doentes com a peste negra, eles entranharam ali por Gênova, por Módena, por Parma, por Toscana, foram subindo ali pelo Piemonte e atingiram o centro da Europa. Ao atingir o centro da Europa, o que eles vão fazer? Eles vão disseminar a peste bubônica. A peste bubônica, ou a peste negra, como era chamada, ela matava muito rápido. Ela matava com 15 dias e não existia antídoto para ela. Então, ela era uma corrida rápida. A pessoa pegou, identificou o sintoma, isolava a pessoa e deixava ela morrer. E a morte era horrível, porque a pessoa tinha insuficiência respiratória e ela sentia dores no pulmão. Então, assim, os últimos dias da pessoa era algo terrível, muita gritaria. Quando morria, não podia enterrar nos mesmos lugares que as outras pessoas, então conduzia elas para fora da cidade. Nesse momento, a igreja começou a falar que era Deus castigando a Europa pelos seus pecados. A peste bubônica, então, teoricamente, para a igreja, foi um castigo de Deus para a Europa, tá? Para quem não sabe, a peste negra durou 7 anos. Ela começou em 1353 e acabou em 1346. Então ela durou exatos aí... Ela começou em 1346 e acabou em 1353. Ela durou aí 7 anos de peste para vocês. E foi o suficiente para matar 1/3 da Europa. 1/3 da Europa corresponde aqui, nas minhas anotações que eu marquei, foram 12 milhões de europeus mortos na peste bubônica. Na peste negra. Tá? Então, a peste negra foi a primeira grande epidemia. Lembrando que não existia América e não existia Oceania nesse momento, e toda a epidemia ficou paralisada na Europa. Nós estamos falando da Idade Média. Outra coisa que aconteceu aí, a peste ela foi tão problemática, mas tão problemática, que foi aí que surgiu o caixão, por exemplo. Até então não se enterrava em caixão, se envoltava em mortalhas e a partir dali então ia para os cemitérios.
Quando viram que a peste ela era muito perigosa e podia pegar só pelo respirar, porque ela pegava só pelo respirar também, além do rato, ela também pegava no respirar, o Papa Inocêncio III pediu que se enterrasse em caixas de madeira para que o vírus não saísse. No caso, não se chamava vírus também, se chamava micróbio. Era assim que chamava no século 13 e 14. Tá? A peste negra ela não foi erradicada, porque nós ainda temos ela. Hoje ela pode ser classificada como pneumônica ou bubônica. E aqui no Brasil ela é transmitida pelo barbeiro, né? Casas de pau a pique, sempre tem aí barbeiro. O barbeiro é um grande proliferador da peste bubônica e pneumônica. Existe tratamento hoje, mas naquela época o tratamento era astrológico. Como que funcionava isso, mano? A medicina ela era muito astrológica, não existia essa medicina igual é hoje. O homem não podia abrir um corpo humano, porque o corpo humano era a presença divina na Terra. Então isso é muito problemático naquele momento. O que vai acontecer aí? Então, dificultava muito a medicina. Além do mais, a igreja reprimia muito isso. Mas ainda assim teve alguns avanços nesse período. Por exemplo, se descobriu que uma das formas de curar a peste bubônica era tomando chá da casca de cebola. Ué, o chá da casca da cebola, sim, ela continha alguma fórmula ali que combatia a peste bubônica. Sabemos hoje que a cebola é excelente para quem tem problema aí pulmonar, tá? A casca de cebola é muito bom para quem tem problemas pulmonares, tá? Fica a dica aí para quem não sabe. Como ela era astrológica? Vamos supor, fulano, vamos pegar uma pessoa aqui da live, a Sandra, que me deu boa noite aqui, a Sandra Souza. A Sandra Souza adquiriu a doença. Eu sou um médico. Eu chego na casa dela, vejo, diagnostico ela, dizendo que ela está com a peste negra. E aí, o que eu faço? Eu chamo o astrólogo para fazer o mapa astral da Sandra naquele momento. E se o mapa não for favorável, eu não posso aplicar a medicina nela. Então funcionava assim. Então, pessoas morriam porque a lua não estava favorável, porque não era tempo de curar, coisas desse tipo. A medicina ainda era muito fraca. Muito fraca. A medicina só vai melhorar mesmo a partir do renascimento científico aí em 1490, por aí. Tá? Até então ela vai ficar muito presa a essa astrologia. Tá? E aí depois disso, nós tivemos vários outros vírus, né? Na história, vamos ter vários vírus. Nós vamos ter aí um vírus que vinha nas caravelas, chamado gripe. Esse vírus ele era chamado H1N1 e ele vinha e ele matava assim muitos índios, né? Aí o pessoal fala assim, mas como uma gripe mata? Mata, a gripe mata cerca de 140 mil pessoas no Brasil ainda hoje, né? Por ano, então a gente tem que pensar que ela mata e mata mesmo. A gente talvez mata, mas mata aí quem não tem imunidade para ela. No caso, os índios tinham imunidade para febre amarela e para veneno de cobra, mas não tinha para gripe. Isso também resultou uma série de problemas aqui para nossa classe indígena, né? Mas vamos lá, outra peste ou outra epidemia que surgiu no mundo foi a bendita ou a maldita, né? Tuberculose. A tuberculose matou mais de 12 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, ela matou... Deixa eu ver aqui quantas pessoas ela matou aqui. Eu anotei. Aqui no Brasil, ela matou 2 milhões de pessoas no Brasil. Inclusive, Dom Pedro I morreu de tuberculose. Tá? Tuberculose era um mal do século XIX. Foi chamado de mal do século XIX, a tuberculose. E a tuberculose também é um problema respiratório. E olha só como ela era. A tuberculose ela não passava por outros animais ou coisa desse tipo. Era pelo ar. Só de você estar no mesmo ambiente, o respirar soltava o vírus. Isso era muito problemático naquele período.
Então vai se construir hotéis sanatórios para essas pessoas. Essas pessoas saíam de suas casas, iam para esses hotéis, tá? O primeiro caso de tuberculose mesmo foi em 1815 na Inglaterra, tá? Foi quando surgiu a tuberculose propriamente dita aí como tuberculose, que até então, devido a vários sintomas que ela dava, vários sintomas, ela tá posicionada, cara. A câmera tá bem posicionada aqui. Eu não sei se tá bom aí, mas a tuberculose, então, ela vai começar lá em 1815, na Inglaterra, e ela vai se esparramar rápido, porque a Inglaterra era a rainha do mar, né? Então, a Inglaterra, com seus portos em todos os continentes, ela ia disseminando isso daí através das paradas. E a tuberculose também, nesse primeiro momento, ela não tem cura mesmo. A cura dela era leite quente, acordar cedo, ar muito puro, ar gelado, para tentar amenizar as dores. Mas ela não tinha assim muita cura. Era poucas pessoas que conseguiam se livrar da doença. Até porque não, deixa eu ver aqui. Não sei, cara. Aqui pra mim tá aparecendo certinho. O Carlos botou, sua transmissão está desnivelada, né? Mas aqui pra mim tá aparecendo tudo certinho. Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Então aí ela vai, deixa eu ver se eu vou puxar aqui pra frente. Ó. Tá. Isso daí, transmitida pelo bacilo de Roque. A tuberculose, ela vai chegar aqui no Brasil, né, a partir de 1820, e ela vai ganhar os guetos brasileiros, porque ela gostava de lugares úmidos, né? O local tá. Ela gostava de lugares úmidos aí na sociedade, ela ia para dentro de lugares úmidos mesmo. Então, essas tabernas, esses negócios que tinham em relação a festejos e tudo mais, né, festas que faziam à noite, era o local propício para pegar essa tuberculose. O que acontece? Então ela vai chegar no Brasil a partir de 1820. Dom Pedro, né? Dom Pedro I, ele vai pegar essa doença. Ele vai para Portugal já doente. As pessoas pensam que ele foi para Portugal e ele adquiriu a doença lá. Não, ele sai do Brasil já com essa doença. Até porque a gente sabe muito bem que Dom Pedro era o cara da noite, né? O que acontece? Então, vai ficar aqui no Brasil durante muito tempo. Só em 1921 que a tuberculose então vai começar a ganhar caráter de cura. 1921. Em 1900 isso aí. Em 1921 ela vai ganhar caráter de cura e aí ela vai de fato começar então a ser tratada. Hoje a gente sabe muito bem que a tuberculose ela tem cura, né? São 6 meses de tratamento e a pessoa fica bom direitinho sem perder o fôlego, porque a tuberculose faz perder o fôlego, né? Isso também tem, tá? Pessoal, quem quiser pode perguntar, fica à vontade aí, tá? A live é de vocês, eu tô aqui só como mentor, mas vocês podem perguntar à vontade aí, tá? Podem também fazer suas sugestões aí, tá? Em 1906 foi inventada a BCG, né? Que é aquela vacina que nós tomamos. Ela previne a tuberculose também, tá bom? Agora vamos lá para uma epidemia que nós tivemos no mundo
que veio assolando o mundo desde antes de Cristo. Ela é chamada pela gente de varíola. A varíola. A varíola é o vírus mais velho que nós tivemos no mundo. E ela foi erradicada, graças a Deus. A tuberculose é transmitida em lugares fechados e com aglomeração. Com certeza. A maioria desses lugares que atacam o pulmão é transmitida em lugares com muita aglomeração, tá? Porque aí pelo respirar passa aí pra galera, tá? Então a varíola, gente, a varíola foi a peste da peste, tá? Conservatória era um lugar de tratamento, sim, Carlos. Conservatória tinha um hotel chamado Hotel Sanatório, que é onde hoje fica a Escola Municipal Maria Medianeira, tá? Ali era o Hotel Sanatório, funcionou de 1912 a 1930 como hotel sanatório. Em 1930 passou por uma reforma, virou um novo hotel. Foi vendido em 1951 para o padre João Pedron, onde se tornou em 53 a Escola Municipal Maria Medianeira. Mas Conservatória era um local de cura de tuberculose. Existiam fazendas também aqui que recebiam essas pessoas. Sim, Conservatória era um local de tratamento desses doentes, tá? Então vamos lá. A varíola é considerada a doença mais antiga da raça humana, tá? Ela já foi datada do ano de 430 a.C., ou seja, o século 3 a.C., já existia. Ela assolou uma humano, assolou o Império Grego ainda no período de Alexandre, quando Alexandre estava em Persépolis, na Pérsia. A Grécia estava sofrendo com a varíola. E a varíola, ela tinha uma característica, ela deixava o corpo todo marcado, cheio de mancha, cheio de bolha. E aquelas bolhas soltavam uma secreção. Aquela secreção, onde ela pegava, ela dava mais bolha ainda. Então ela era uma doença terrível, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional, porque você ficava horroroso. Você olhava no espelho, você estava horroroso. Depois busquem imagens aí da varíola, que vocês vão ver, é de arrepiar o cabelo da cabeça, tá, gente? Então, ela foi uma das doenças que afetou mais a Europa, porque a Europa vivia um período de muita barbárie. Gente, quando a gente vai na Europa hoje, né, a galera que já foi para a Europa, que conhece lá a Itália, né, a gente acha aquilo tudo muito bonito. A gente acha Assis uma cidade linda, religiosa. Imagina aquilo lá no século XIII, no século XII, né, que essas cidades são desse período. Imagina aquilo lá lotado de gente, sem higiene, porque não havia higiene, né? Então, vamos tentar imaginar isso. Então, eram os ambientes propícios a essas pestes, né? Essas coisas que aconteciam. Muita doença, tinha muita doença mesmo, tá? A varíola também fez a morte dos nativos no México. Quando Fernando Pizon chegou no México, ele chegou com um rapaz que tinha varíola na sua esquadra. E aquilo ali serviu perfeitamente para acabar com os nativos lá na América Central, né? Varíola, imagina, se a Europa, que já conhecia a doença, não conseguia combater, imagina os nativos aqui, né, da América, em 1500, que aí que não ia combater mesmo, não era conhecida deles. Então o que acontece? A varíola, ela pega e ela chega aqui no continente americano através dos espanhóis, né? Os espanhóis, eles esparramam aquilo pela América Central e eles vão matar os incas, os astecas, eles vão matar aqueles chumentos que viviam ali pro lado ali da Califórnia, da Carolina do Sul, aquela galera toda ali, aquilo ali ainda pertencia à Espanha nesse primeiro momento. Então eles vão dizimar esses indígenas que viviam ali. O Paulo tá falando assim, guerra biológica. Guerra biológica, a gente usa esse termo, né? Ele parece ser muito
novo, né? Na verdade, guerra biológica sempre ocorreu, né? Nós estamos vendo aqui agora a varíola foi uma guerra biológica, né? Contra os povos nativos aqui da América. Era melhor do que gastar com pólvora, que pólvora tinha que comprar da China, né? A Europa não produzia pólvora, então tinha que ficar comprando. Então era melhor soltar um doente lá no meio, ele contaminava todo mundo. A varíola matava muito rápido, com 14 dias a pessoa já estava morta. Sem tratamento, então rapidinho, a pessoa super vulnerável, então matava muito rápido. Era melhor do que matar a tiro. E você ainda saía com, não fizemos nada, né? Nós estamos aqui só observando, eles pegaram a doença, não posso fazer nada. Era assim que funcionava. Outra coisa que ele colocou aqui, ó, os mongóis já usavam há muitos séculos. Os mongóis, né, durante muitos anos foi um problema para a China, tá? A ponto da China ter feito a muralha dela, né? Os mongóis, eles eram terríveis, né? E eles eram biológicos mesmo, eles jogavam mesmo, eles infectavam mesmo, né? Talvez daí que a China hoje está querendo infectar o mundo, talvez, né? Vamos ver. Aí, né, a varíola, ela vai pular da América para a África, né? A partir de meados do século 17, ela vai para a África. E aí lá ela encontrou o habitat perfeito para ela, né? Condições insalubres, muita pobreza, falta de saneamento básico, que era um prato cheio para a varíola, né? Então, assim, não tinha muita cura. Até aquele momento também não se preocupava também com os africanos. A África era olhada por todo mundo como uma grande colônia. O grande quintal do mundo era a África. Todo mundo mandava, todo mundo andava por ali, mas ninguém se importava com o que estava acontecendo. Essa que é a verdade aí da África. Então, até 1950 foi assim. A partir de 1950 é que nós vamos ter, então, aí um pensamento. Então começa uma vacinação contra a varíola e aí em 1977, de fato, a varíola vai ser erradicada do mundo. Então não temos mais casos de varíola. O Fausto está falando aqui, ó, os índios nativos primitivos no Brasil também foram dizimados pela gripe, aliada à escravidão e o genocídio também confere muito. Os portugueses talvez não trouxeram a varíola, mas a influenza, né, que é a H1N1, ela pegava o índio e ela matava. O índio, ele tinha a cura para febre amarela, ele sabia o que usar na febre amarela, e ele tinha a cura para o veneno das cobras peçonhentas que nós temos aqui. Que a cascavel é a terceira cobra mais peçonhenta do mundo. Mas não tinha a cura da gripe, porque não existia esse vírus aqui, não existia isso aqui, né? Então confere sim, ô Fausto. A escravidão e o genocídio também. A escravidão, né, ela traz também algumas doenças da África que não existia aqui, e os índios muitas das vezes eram colocados juntos. Os quilombos, quando eram formados em meio a tribos, acabava levando sim doença também para os indígenas. Dessa galera toda, quem mais sofreu foram os nativos, que não existiam essas doenças aqui, existiam outras, mas essas não existiam. E a partir daí, então, a coisa vai ficar bem feia mesmo aí para eles, né? Falando de África, temos que falar do ebola. O ebola, que a gente ouviu falar agora recentemente dele, ele é vivíssimo até hoje e ele ainda está atuando lá na África, né? Esses países como Etiópia, Sudão, né? Ainda tem muito desses vírus. República do Congo, né? Guiné-Bissau, ainda tem muito do ebola ainda, né? Principalmente a Guiné-Bissau ainda tem o ebola ainda muito forte. Mas o ebola é um vírus antigo, mas 76 que ele foi caracterizado. Por quê? O ebola ele vai ter ao longo dos anos, vai ter várias epidemias dele na África, né? Não vai ser aqui no Brasil, vai ser na África, mas principalmente
em 1976, ele vai surgir assim com uma grande epidemia na Etiópia. Por que chama Ebola? Porque na Etiópia tem um rio chamado Rio Ebola, e nas margens do rio Ebola. Então ele vai receber esse nome de Ebola por conta disso. Ali ele vai se esparramar pela África, que eu acho que vocês, muita gente vai lembrar disso, né? Que ele se esparramou pela África muito rápido, e ele então ele vai pegar aqueles africanos ali e ele vai fazer miséria, porque o vírus do Ebola ele também é cardiorrespiratório, então ele tanto atua no coração como atua também nos pulmões. E ele causa uma dor terrível, um cheiro de secreção que sai do nariz que é pavoroso. Parece que a pessoa está podre por dentro. Então isso também dificultava muito. Quando vai se tratar do Ebola, tem que montar acampamentos ao ar livre, porque ele não pode ficar ali naquele ambiente. A secreção do nariz já faz pegar o vírus, então é muito complicado mesmo, tá? Esse vírus ele é vivo até hoje, ó. Em 2018 nós tivemos uma outra epidemia, ou seja, 2 anos atrás, né, praticamente nós tivemos essa epidemia do Ebola. Então ela está muito recente também no nosso convívio. O tifo, o tifo foi também uma outra doença, e o tifo ele é muito pouco falado porque ele ficou preso à Europa, né? Mas ele surgiu junto com a gripe espanhola, o tifo, tá? Vamos lá. O tifo ele era transmitido pelo piolho, né? Piolho, gente, era o que não faltava nesse período aí do século XVIII, XIX e para baixo. As pessoas não tomavam banho, colavam a cabeça com óleo de baleia, gordura de porco. Então, assim, quando dava piolho, raspava a cabeça, colava a peruca. Então, assim, não havia um cuidado, né? Então, o piolho fazia parte da vida social das pessoas. Do pobre ao rico, todo mundo tinha. Quem não tinha, pegava na cabeça do outro e colocava. Era chique ter piolho no século XIX. Tô brincando, é uma forma de brincar, mas é para vocês poderem entender. Já daqui a pouco, tô chegando nela, Solange Reis, tô chegando na gripe espanhola. Então o tifo ele vai surgir junto com a gripe espanhola. Só que o que acontece? Ele vai para a África, né, gente? A gente quando vê a África sempre sendo assolada por essas epidemias, né? E ele surgiu no início do século XIX, inicialmente. Só que ele vai ganhar força mesmo em 1918. Para vocês terem uma ideia, em 1803, Napoleão teve uma incursão contra a Rússia. Essa incursão vai levar os soldados para a Rússia. Vai matar 20 mil soldados nesse período, para vocês terem uma ideia. Naquela ocasião não se tinha uma globalização toda para se saber que era uma epidemia. Mas ali mata, ele vai para a Inglaterra, ele mata também, ele vai para outros lugares, mata também. E ele vai chegar até 1846, que é quando ele vai para a Irlanda. Foi para a Irlanda, chegou no Reino Unido e esparramou para o mundo. Por quê? Em 1906, eles descobriram o tratamento para o tifo. Descobriram e começou o tratamento. Em 1918, nós estávamos no final da Primeira Guerra Mundial. Nos campos de concentração, o tifo foi disseminado na Alemanha e na Áustria. E aí, gente, foi aquele pega pra capar. O tifo esparramou ali, e aí você tinha duas doenças. A gripe espanhola de um lado matando, o tifo matando do outro. O tifo conseguiu controlar rapidamente em 1920, antes mesmo da gripe espanhola acabar. O tifo já estava controlado. Mas
nós tivemos aí, então, a gripe espanhola, que é o que está todo mundo aí querendo saber, né? Que foi a segunda maior epidemia da história, tá? A gripe espanhola, ela começa por quê? Que era uma espécie de influenza, ele não é uma influenza, mas é um tipo de influenza. Ele vai para os campos de batalha. Chegando lá, as condições insalubres desses campos, porque para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial foi a guerra mais sangrenta e violenta da nossa história. Nunca se morreu tantas pessoas como na Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda foi tão violenta quanto a Primeira, porque ainda não existia esse poder bélico da Segunda Guerra Mundial. Então, eram trincheiras, essas trincheiras se alimentavam mal, o inimigo ficava muito próximo um do outro, então isso também resultou em uma série de doenças. Mas vamos lá. Tudo começa lá na Alemanha, nas trincheiras alemãs entre a França e a Alemanha. Eles fizeram lá no norte da França, né? Fizeram trincheiras ali. E ali então começou um vírus diferenciado a circular ali no meio daquele pessoal. A guerra teve o armistício em agosto, né, de 1918, vai ter o armistício da guerra, e aí então cessou-se a guerra. Aqueles soldados que estavam infectados com a influenza a influenza H1N1, eles vão para suas casas, vão voltar. Quem são esses soldados? Brasileiros, norte-americanos, ingleses, franceses, italianos, alemães, austríacos, russos, porque também estavam por ali, tá? E as colônias desses povos que viviam na África também foram para a guerra. Então aí vocês vão ver que a Inglaterra tinha colônia na África, a França tinha colônia, então eles foram para a guerra. Quando eles voltam para suas casas, eles voltam trazendo esse vírus, né? O epicentro do vírus foi na Alemanha, em Berlim, mas não foi divulgado no momento. Por quê? Tanto a Áustria e a França omitiram a doença durante os 5 primeiros meses dela, de 1918. Eles omitiram. Por quê? Por que vai omitir uma doença, Márcio? Por que omite? Porque você está dentro de uma guerra. Se você fala que você está com infecção viral no seu povo, você pode fortalecer seu inimigo e esse inimigo tentar te atacar, né? Então se omite. A Espanha, como estava neutra nesse momento, né? Porque a Espanha estava vivendo lá seu momento também de guerra civil, a Espanha deflagrou a doença. Daí chamar influenza espanhola. Porque quem deflagrou a doença foi a Espanha, tá? O epicentro na América foi em Nova York. Imaginem vocês que os soldados norte-americanos chegaram, né? Foi aquela festa lá em Washington, em Nova York, os vitoriosos da guerra, né? E aí, todo mundo se abraçando, a influenza espanhola pegava, ó, pelo nariz, tá? Beijinho no rosto, abraço, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Mãozinha, tá? Então, foi passando. Logo, ela explodiu. 1 mês e meio depois da chegada dos soldados, ela explodiu na América. A mesma coisa acontece no Brasil. A gripe espanhola teve 2 momentos e 3 tipos diferentes em 3 momentos no Brasil, tá? Esse primeiro momento, que vai de meio de 1918 a início de 19, ela vai chegar ao Brasil. Então, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, olha como as coisas estão muito parecidas, vão receber esses soldados vindo da guerra. Ali ela começou, então, o primeiro problema ali, no Rio. Ali ela começa a infecção. Sabia-se dessa doença? Não. Lembra que eu falei que a Alemanha,
a França e a Áustria seguraram. Então, até então, ninguém estava sabendo. Os primeiros sintomas eram uma gripezinha, nada mais. Então, é gripe, vai passar, isso, aquilo, tal. Conclusão, não passava, começava uma dor muito grande nas costas, aquilo dava água no pulmão e a pessoa morria de, como eles diziam, de preula cheia, tá? Era assim que se falava. O que era a preula cheia? Era justamente o pulmão cheio de água, tá? Então ele dava ali, ele sorava o pulmão e a pessoa ia a óbito, tá? Essa foi a primeira fase. Na segunda fase, que é do final do 18, início de 1919, é a chamada segunda fase, que foi quando nós tivemos o nosso epicentro. Onde é o epicentro dessa fase? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse momento. Então, os grandes centros foram os mais afetados, obviamente. O Rio de Janeiro era a capital da República naquele momento e todos os esforços estavam ali. O exército estava ali, o povo estava ali. Então nós tivemos o nosso primeiro epicentro ali no Rio de Janeiro. Depois vai migrar para São Paulo, tá? Lembra, quem estava na live ontem vai lembrar que eu falei também que os escravos estavam jogados às ruas. Nesse momento, nós estamos falando de 1918, esses mesmos negros ainda estão jogados ali pela rua, eles ainda estão vivendo em condições insalubres, perfeito para a gripe espanhola chegar até eles. Então, como eu falei, a gripe pegava pela mão, pegava pelo abraço e pelo respirar próximo também pegava. E ela matava com 15 dias. Era pegar, morrer. Não tinha cura ainda. Nesse momento da segunda fase, ela se esparrama pela cidade do Rio de Janeiro e o Rio não tinha condições de manter hospitais ou enfermarias. Ainda não existia esse título hospital. Eram grandes enfermarias e santas casas de misericórdia. Tá? O que vai acontecer? Abarracamento de lugares, né? E esses lugares, como clubes, escolas, né? Eles vão ser transformados então em verdadeiros hospitais. E aí, o bacana é que os jornais da época, eles vinham exaltando muito a classe das enfermeiras, que foi a única classe nesse momento que não se omitiu. Ela enfrentou a doença e foi. Não existia máscara como existe hoje. Se fazia máscara de pano, amarrava. Então as pessoas passaram a andar com essa máscara, né? No final do 18, início do 19. Tá? Mas as pessoas continuavam andando na rua. Isso fazia com que a doença proliferasse mais. A partir de maio de 1919, a doença ela vai começar a subir a serra e invadir os outros estados do Brasil, tá? E aí, gente, foi calamidade, porque não chegava recurso nas cidades menores. Todos os esforços eram Pernambuco teve muitos casos de influenza espanhola e Salvador. Então se concentrou os esforços nessas cidades. As cidades do interior não tinham recurso. E aí vai ser a sacada aí dos médicos brasileiros. Eles vão se reunir, ainda não existia um conselho, né, nacional de medicina, né, nesse momento. E eles vão se reunir e eles vão perceber que medidas mínimas eram feitas e podia acabar aí com o vírus. Quais eram essas medidas? Nós estamos falando em maio de 1919. Era lavar a mão com sabão de cinza. Não era sabonete, era sabão de cinza. Esse sabão, quem é mais antigo, roça, sabe que eu estou falando. A soda cáustica que usa nele, ela matava o vírus. Os médicos lavavam a mão até aqui. A gente já viu isso em desenhos animados, principalmente no Pica-Pau, que o médico Rancho Cruz sai correndo assim, ó, com a mãozinha assim, tá? Então, nesse momento,
precisava lavar muito as mãos, botar máscaras, aí máscara que a gente conhece, e aí então dentro das pessoas, ou o isolamento. Foi aí que houve o primeiro isolamento social, aí em 1919. Só que mediante isso, o caos já estava instalado. Então, em 1919, ela só vai ser contida em dezembro de 1920, quando começou-se a estudar vacinas que pudessem a situação. E aí, então, em 1920, acaba a pandemia da gripe espanhola. Aí, a vacina foi inventada pelos ingleses, foi difundida pelos norte-americanos, e aí, então, começou. A vacina foi a salvação aí da gripe espanhola. Tá? A gripe espanhola, gente, ela tem muita semelhança com a influenza Covid-19. Ela tem muita semelhança. Agora, vamos aos números, né, que a galera quer saber. Foram 500 milhões infectados com a doença, 50 milhões de mortes. Ou seja, dos 500 milhões, 10%, né, morreu dessa doença. Ah, Márcio, 10% de 500 milhões infectados. Vamos considerar que nesse momento o Brasil tinha mais ou menos uma população de 20 milhões de habitantes. Imagina que 50 milhões seria basicamente a morte de todos os brasileiros. Né? Então a gente tem que pensar nisso com muita cautela. São 50 milhões mundiais. Mas quantos tivemos no Brasil? No Brasil nós tivemos 12 não. Pera aí. No Brasil nós tivemos 1.200.000 mortes. Tá? Então não foi uma coisa tão banal assim, né? 1 milhão de pessoas morrer é muita coisa. Não, minto. Eu olhei aqui. Não. 1 milhão foram na África. Pera aí. Foram 20 mil mortos no Brasil. 20 mil mortos no Brasil. Tá aqui. Ó, 20 mil mortos. Em toda a África, 1,5 milhão. Tá? Na Europa foi onde matou mais, né? Que foram cerca aí de 25 milhões de pessoas, né? E há ainda pessoas que falam que chegou a 100 milhões de mortos, tá? Depois nós tivemos a AIDS, né, na década de 70. Isso também foi uma pandemia, só que ninguém fala em pandemia de AIDS, né? A AIDS, né, nos anos rebeldes, nos anos de 1970, ela assolou os jovens. A AIDS mata, Márcio? A AIDS não mata ninguém. A AIDS, ela apenas tira a imunidade do corpo. E aí uma gripe comum mata a pessoa. Até uma corizazinha que te der, ali ela pode te matar, porque a AIDS ela te deixa sem imunidade. O que acontece com a AIDS? A AIDS, a partir de 1970, ela vai vir da África, né? Ela vem da África, e principalmente com o movimento hippie, né? Que era um movimento natural, ele foi passando essa doença, né? Os estudos apontam muito para esse movimento hippie, que foi o movimento que trouxe a AIDS para o continente americano. E ela mata até hoje, né, gente? Ela é uma doença que ela tá aí, né, pra gente. Então tem que usar camisinha, tem que evitar coisas, porque a AIDS não pega só pelo sexo, né? Seringas aí, o pessoal que usa entorpecente, né? Seringas aí, ó, a mesma seringa, gotículas de sangue no corpo, ó, já era. Então, ela é uma doença que ainda mata muito. A AIDS já matou no mundo 28 milhões de pessoas, tá? Não por ela. Causa da morte: insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência respiratória, mas motivado pela AIDS, tá? E aí nós tivemos a última pandemia, que foi a gripe suína. A gripe suína foi em 2009. Ela foi no México, embora
inicialmente lá na China. A China aí de novo. Peraí, o Fausto colocou um negócio aqui, ó. A revolta da vacina no Rio de Janeiro contra campanhas sanitaristas de Oswaldo Cruz. Você poderia falar sobre o fato histórico? Vou falar aqui rapidinho. Vamos ver. O vírus HIV se reproduz justamente nas células de defesa. Isso aí. Então ele consegue fragilizar as células de defesa e aí então ele deixa o seu sistema imunológico fragilizado. E aí qualquer doença você pega. Revolta da vacina foi contra a varíola. O Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz é muito mal lembrado na nossa história, gente. Ele tem um valor tão grande, ele tem um valor muito grande fora do país e aqui muito mal lembrado, né? Oswaldo Cruz, ele era um sanitarista e ele percebeu, né, que existiam medidas simples que podiam acabar com doenças. Ele que vai incentivar a população a lavar mais as mãos, a passar o álcool etílico, que ainda não se tinha essa dimensão de álcool 70, faz tudo. E ele vai perceber que a população precisava ser vacinada, né? Em 1909, então, ele inicia uma campanha de vacinação. Só que os jornais da época diziam que as vacinas, elas traziam bem e mal. Olha como que funciona, de repente, a mídia. Infelizmente, é dessa forma. Naquela ocasião não existia WhatsApp, Facebook, nada disso. Mas os jornais, 50%. 50% dela é positivo, 50% é negativo. Como assim? A vacina, os jornais notificaram as pessoas dizendo que as vacinas eram vírus enfraquecidos. Tá? E a partir daí, que é a verdade, vírus enfraquecido. Só que a partir daí isso causou a dúvida nas pessoas. Se ele é enfraquecido e se ele entra no meu corpo não está imune totalmente. Então ele vai fazer uma arruaça. E aí começa então uma briga, né? Principalmente entre a classe mais baixa, começam a não querer se vacinar. Tá? E ela foi de 1909 a 1910. Por fim, foi explicada à população de que aquilo era principal e primordial, que aquilo acontecesse, e a partir daí então o povo começou a se esclarecer de que a vacina era boa. Agora vamos lá, a minha avó, que já é falecida, ela dizia que vacina não era bom. Ela falava assim, vacinar nunca é bom, tá? Bom é tomar remédio na veia, não se vacinar contra vírus. Isso, ela nasceu em 1929. Imagina esse legado, né, que está vindo ali de fora, ali, de 1909. Isso ainda permeava muito na mentalidade das pessoas até 1950. As pessoas acreditavam que vacina fazia mal para as pessoas e que o governo, de repente, estava até querendo matar as pessoas aí com a vacina. O governo aplicava para poder diminuir o número de pessoas no Brasil. Acreditavam-se nisso, tá, gente? Então, a revolta da vacina foi isso daí. A gripe suína, né, que é a nossa última parte aqui, ela foi deflagrada, como eu já falei, no México, né, e ela se esparramou muito rápido, né, a gripe do porco, né, que a gente falava. A gripe suína foi uma pandemia, mas a gente quase não ouve falar nela assim como pandemia. E muita gente nem lembra dela, né? E ela foi tão pertinho da gente, né? Tem 10 anos que ela aconteceu, né? E de repente a gente nem lembra dela, né? Que foi a gripe suína. Veio da China, como eu falei, e ela era um tipo de gripe A H1N1, né? Então ela era uma influenza A H1N1, que era a gripe suína. Ela foi um período curto, ela vai de março de 2009 a junho de 2010, foi o período da pandemia, o período de... E ela infectou 700 milhões de pessoas, tá? Mas morreram somente 151 mil. Mas somente 51 mil pessoas morreram? É gente pra caramba, tá? Mas como que foi feito a salvaguarda dessa doença?
colocou os idosos para dentro de casa, tomar, trabalhar, lavava-se as mãos, as recomendações, o uso de álcool 70, que agora já existe, e aí as pessoas podiam viver normalmente. Mas, quando chegasse em casa, não podia entrar com sapato, chegou em casa, não podia cumprimentar ninguém, ia direto ao banho, colocava aquela roupa não no cesto, como as pessoas pensam que era, colocava em sacos e lavava a roupa imediatamente, porque o vírus circulava pela rua nesse momento, tá? Então, essa gripe suína, né, que foi a gripe de 2009, ela ocorreu aí no governo do Lula e a mídia, ela fez uma campanha muito parecida com essa que nós estamos vendo agora, que é a campanha do Fique em Casa. Só que eles não falavam Fique em Casa, falavam o Juntos Somos Mais Fortes. Era uma campanha que foi feita pela mídia, e aí o povo tinha todo esse tratamento. Desses 50 mil mortos, eu vi, depois quem quiser também pesquisar na internet, é muito bacana, esses 151 mil, mais, teve um pouco a mais, né? 151 mil mortos, 60% era idoso, tá, gente? Entre 70 e 100 anos, tá? Então, que já é uma idade que de fato o corpo já está mais fragilizado mesmo. Infelizmente, né? A gente chega à idade, então o corpo ele está mais fragilizado mesmo, tá? A gripe suína, então, foi a terceira maior pandemia que a humanidade enfrentou historicamente falando, tá? Pessoal, tem alguma pergunta que você pergunta sobre outras coisas também que vocês queiram saber também? Boa noite, Rita, tá chegando agora. É bem interessante essa história das pandemias. Eu não gostaria de ter falado nelas, mas o pessoal ficou pedindo muito sobre a pandemia. Acabei lembrando, gente, que todas essas epidemias só ocorrem por causa de aglomeração, tá? A maioria dessas epidemias, elas eram passadas através do respirar. A gente tem que tomar certos cuidados, né, ao ir para a rua por causa disso, tá? Não estou aqui julgando nenhum ato do que está acontecendo agora, só estou mostrando para vocês o que foi na história, tá? Esperamos que não tenhamos essas baixas como as outras epidemias tiveram, tá? A gente pede a Deus, né, que nos ajude aí, que não venhamos a ter tantas baixas como as outras, né, igual a gripe espanhola, que matou muita gente, né? Pensar 50 milhões de pessoas morrerem é muita coisa, né? Então, assim, a gente precisa refletir, né, sobre o que aconteceu para ter uma perspectiva do que está acontecendo agora. Mas aí eu queria ver com vocês, se vocês têm alguma coisa, né, para acrescentar, para falar. Estou aqui à disposição. Hoje a live não foi tão grande quanto as outras. Eu nem sei quantas horas é agora, mas eu acredito que ela não foi tão grande. Deixa eu ver aqui. Hoje ela não foi tão grandona, não. Hoje ela tá aí com 1 horinha só. Mas eu acho que dá uma clareada boa aí para vocês. A Márcia entrou ali, ó. Boa noite, Márcia. Tá? Aglomeração e ausência ou precariedade das condições sanitárias básicas. Isso aí, Fausto. Fausto é um cara que participa, que é bacana, eu gosto disso. É isso aí, ó. A aglomeração é um problema. A ausência e a precariedade de condições sanitárias. Isso também é um problema. Sabe por quê? Vírus adora sujeira, gente. Né? Eu vi um negócio no Facebook sobre isso e eu achei muito interessante. Você tá em casa, limpa a sua casa.
dá uma limpeza geral aí, aproveita que a gente está nessa quarentena, dá uma limpeza geral. Mas você tá me chamando de porco? Não, tô te chamando de cauteloso. Vírus, a gente está falando hoje do coronavírus, mas a gripe tá por aí. Gente, abril e maio é mês de dengue, tão lembrado disso, né? Abril e maio é a festa da dengue. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente está aí, ó, diante de uma epidemia, né, que veio lá de fora, uma epidemia internacional, mas nós temos as nacionais nossas, a dengue, febre amarela, zika vírus, chikungunya. O Aedes aegypti está aí, gente. Ele não morreu não, ele ainda está por aí. Então a gente tem que prestar atenção, não deixar água parada, não deixar água entulhada assim em ambientes que possam favorecer o crescimento e proliferação do mosquito, né? Isso tudo a gente tem que pensar, né? As coisas, né, sobre esses vírus é como o falso ali botou, aglomerações, precariedades sanitárias. Pessoal, o povo brasileiro, infelizmente, ele adquiriu uma cultura ao longo dos 4 primeiros séculos de Brasil, que é de jogar as coisas na rua. Isso tem uma explicação histórica para isso, não vou falar agora, mas isso tem uma explicação histórica. O fato é, o povo joga as coisas na rua. Então a gente joga pneu, joga sofá, joga de tudo na rua. Isso vira foco de doença, né? Dá rato, barata. Gente, barata é um bicho extremamente nojento. Barata é o que dá mais em cemitério. Quando você abre um túmulo, você não vê rato, você não vê verme, você vê barata, né? Então, assim, higiene é o primordial para isso daí, tá? E outra coisa, né, gente? A gente tem que ter higiene com a gente mesmo, né? A gente tem que se cuidar. Por exemplo, hoje eu postei uma foto, galera falando da barba, né? Eu nem quis comentar lá não, mas eu passo álcool na barba todinha, tá? Eu passo. E outra coisa, a barba, ela é uma proteção da pele, ela já é própria para isso mesmo. Claro que em tempos de epidemia tem que passar, então eu passo para eu não precisar raspar, porque eu tô deixando crescer aí por causa do barão. Então, eu para não precisar passar, eu passo o álcool em gel na mão, deixo ele secar, boto ele de novo e ó, passo. Quem tem barba, faça isso. Até quem não tem, vocês aí, mulheres que não têm barba e tudo mais, vocês podem passar, sabe? Porque o vírus do Covid-19, ele entra pelas mucosas, né? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Então, você passando o álcool aqui, ó, você também elimina. E é importante isso, tá? A Luzinete botou ali, ó. Realmente, a higiene é um modo de prevenção também. Sem dúvida nenhuma. A higiene já auxilia aí em 40% na doença. Só de você ter a higiene, filho, 40% já está resolvido. Nós temos ainda 60%, mas 40% já está resolvido. Higiene é fundamental aí nesse momento, tá? No mais, pessoal, eu vou encerrar a live, mas boa noite, Leandro. Você chegou agora, estou encerrando a live, mas eu espero que vocês tenham gostado. Depois deixem aí nos comentários, né? Quem quiser, perguntando, falando aí se vocês gostariam de receber uma live semanal por aí. A gente pode fazer sim, marcar um dia da semana aí, fazer uma live semanal aí. De repente eu trago uns amigos quando o Covid-19 passar. Trago uns amigos, a gente faz aqui uma farrinha. Isso é bacana, tá? A gente fazer. O importante, pessoal, nisso tudo, né? O Covid ele não entrou para a história ainda, ele está sendo produzido na história, né? Mas o importante disso tudo, independente do que está acontecendo, se o presidente manda para a rua, os governadores mandam ficar em casa, independente disso, independente desse arsenal político que está ocorrendo, a gente precisa se precaver, né? A gente que é evangélico, e acredito que os católicos também
pensam dessa forma, nós que somos evangélicos, nós temos como hábito chamar o nosso corpo de templo do Espírito. E ao chamar o nosso corpo de templo, então nós estamos dizendo que aqui é a casa da habitação de Deus, né? Nosso corpo é o templo do Espírito, é onde ele habita. Então, a Bíblia fala que nós devemos cuidar do templo do Senhor. Esse templo é físico? Não, esse templo somos nós. Então, vamos cuidar do nosso templo, né? Da sua morada, né? Quem é espírita sabe também o que eu estou dizendo, né? Essa habitação agora, né? Do corpo que você está aí quando se trata de espírita. E nós que somos evangélicos e católicos, nós já temos essa visão de que Deus nos deu esse corpo para que nós pudéssemos cuidar. Então a gente cuidando dele direitinho, se arrumando, né, de forma higienicamente falando, preparando esse corpo, a gente vai ter uma vida saudável e, consequentemente, nós vamos ter um espírito saudável também. Isso que é o mais importante. A Lucinete está pedindo para falar da Chiquinha Gonzaga numa próxima live. Com certeza a gente pode falar da Chiquinha. Chiquinha Gonzaga, gente, que mulher à frente do seu tempo. A gente pode falar das mulheres à frente do seu tempo aí na história, né? Mulheres empoderadas, isso também fica bacana, né? Nós vivemos tempos de feminismo, né? Mostrar essas mulheres que se destacaram aí na história e até hoje elas são lembradas. Podemos falar de Chica da Silva, podemos falar de Chiquinha Gonzaga, Maria Quitéria, pouco falada sobre Maria Quitéria. Maria Quitéria foi fundamental para a Guarda Nacional Brasileira. Olha quanta gente bacana, Eufrásia Teixeira Leite lá em Vassouras, Léia Pentan em Valença, né? São mulheres. Com certeza dá para falar assim sobre ela. Chiquinha Gonzaga, dá uma palhinha para vocês, foi a grande expoente da cultura brasileira. Tudo que nós temos em música hoje saiu da Chiquinha Gonzaga, né? Márcio, forró saiu da Chiquinha Gonzaga? Forró saiu da Chiquinha Gonzaga. Márcio, música de quadrilha não saiu da Chiquinha Gonzaga? Saiu da Chiquinha Gonzaga. Mulher era a top das tops, né? Era a Chiquinha. E como que perpetuou a música da Chiquinha se as músicas da Chiquinha Gonzaga não tinham letra? A Chiquinha Gonzaga tem um repertório de mais ou menos 300 músicas. Só 2 têm letra, que é Lua Branca e Abre Alas, né? Se perpetuava assim, ó. As pessoas assoviavam a música dela. E aí, olha que bacana. Vai surgir aí uma musicalidade terrível e linda, né? Acho que a Gonzaga foi muito criticada aí na história aí no período do século XIX e muito amada no século XX, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, deixa aí nos comentários, depois a live vai estar disponível. Quem quiser compartilhar a live depois aí nos comentários aí, pode compartilhar, fazer sala de bate-papo, tá? Isso é bem importante pra gente e isso ajuda muito aí a divulgar, né, o nosso trabalho também, tá? Quem não conhece o Conservatório, trata meio de vir conhecer quando acabar esse Covid-19, né? Nós estamos aqui esperando vocês. E eu vou, de repente, uma próxima live, eu vou tentar trazer o Barão, agora vestido mesmo, pro Barão falar com vocês, tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, ó. Gratidão e fiquem com Deus, uma boa noite. E mais uma vez, se cuidem, porque cuidar do templo é que é o importante. E cuida daqui, ó, da mente. Não fica só colocando coisa negativa, não. Coloca coisa positiva. E fé em Deus que tudo vai ser resolvido. Valeu, pessoal. Boa noite.